Olá! Neste nosso encontro, a gente vai mergulhar num tema que é, olha, essencial para qualquer estudante de psicologia: a conexão superpoderosa entre a saúde mental e a espiritualidade, principalmente quando falamos de cuidados no fim da vida. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é a base de tudo. O que, de verdade, faz com que o sofrimento se torne insuportável para alguém no final da vida? A resposta vem de Cicely Saunders, que foi a grande pioneira do movimento de cuidados paliativos. E a visão dela muda tudo. Ela diz que o que torna o sofrimento intolerável não é a dor em si, mas a falta de cuidado. Essa ideia é o pilar de toda a nossa conversa aqui. Então, se aqui é o nosso roteiro de hoje, a gente começa entendendo os conceitos de espiritualidade e a psicologia da fé, para depois ver como isso tudo se encaixa na prática dos cuidados paliativos. Bom, primeiro de tudo a gente precisa alinhar o que realmente significa espiritualidade num contexto clínico, sabe? E um pouco além do que a gente ouve por aí. Espiritualidade, aqui, não tem a ver com um dogma ou uma religião específica. É aquela busca interior, universal, por um sentido, por um propósito, por aquilo que dá o nosso sopro de vida. É uma dimensão de todo o ser humano, essa tentativa de se conectar com algo maior, seja lá o que for. E aqui tem uma distinção que para a prática clínica é fundamental. A religião geralmente oferece uma estrutura, sabe, com rituais, crenças compartilhadas. Já a espiritualidade é a jornada pessoal de cada um em busca de sentido. Uma pessoa pode ser muito espiritual sem seguir uma religião. Entender isso é o primeiro passo. Certo. E como é que a psicologia olha para essa busca por sentido? A gente vai ver que ela se encaixa direitinho em modelos de desenvolvimento que já são bem conhecidos. O modelo do James Fowler, por exemplo, é fascinante. Ele mostra que a fé não é algo parado, estático. Ela evolui junto com a gente, amadurece conforme a gente se desenvolve cognitiva e emocionalmente. Começa lá na confiança básica da infância, que o Erickson já falava, e pode chegar num nível super complexo de aceitar paradoxos e buscar uma unidade maior. E essa frase do Jung ilustra isso de um jeito genial. Ele batia muito na tecla de que a espiritualidade é uma experiência interior potente, uma luminosidade que é essencial para a nossa psique e não só uma crença abstrata. É algo que se vive, que se sente. Entender essas bases da psicologia é o que nos dá ferramenta para lidar com as questões existenciais profundas que aparecem quando alguém está em grande sofrimento. Olha que metáfora fantástica. Ela mostra exatamente a mudança de postura, de ser uma vítima passiva, um graveto levado pela correnteza, para se tornar um participante ativo, que se conduz e encontra um caminho, mesmo com todas as limitações. É sobre ter agência, sabe? E isso conversa diretamente com o que o Viktor Frankl nos ensinou. O sentido da vida não é algo que a gente, como terapeuta, inventa e entrega para o paciente. O sentido já está lá. O nosso papel é ajudar a pessoa a descobrir esse sentido por si mesma. É exatamente nesse ponto que os cuidados paliativos entram. Eles pegam essa ideia de cuidar da pessoa por inteiro e a transformam numa abordagem de tratamento concreta. Se a gente olhar a definição oficial da Organização Mundial da Saúde, a dimensão espiritual está lá, explícita, como uma prioridade. Não é um extra, não é um luxo, é parte essencial do cuidado. As pesquisas mostram que, nesse momento, surgem necessidades que são muito profundas. Não é só sobre controlar a dor física, é sobre dignidade, sobre se reconciliar, sobre deixar um legado, é sobre a necessidade humana de ser visto e de ser amado até o fim. E para conseguir atender essas necessidades, quem cuida precisa desenvolver uma capacidade de escuta muito profunda. A fonte que a gente usou chama isso de diagnóstico espiritual. É uma escuta que consegue captar os medos, as esperanças e o sentido que o paciente busca, mesmo que ele não consiga colocar em palavras. Ok, diante de tudo isso, qual é o nosso papel como profissionais de psicologia dentro dessa equipe de cuidado integrado? Essa tabela aqui ajuda a gente a entender as diferenças e as complementaridades. A psicoterapia foca no processo, na pergunta. A gente ajuda o paciente a entender o que ele sente, a explorar suas questões. Já a assistência espiritual pode, a partir dessas questões, ajudar a apontar uma direção, um caminho, sempre respeitando o universo de crenças daquela pessoa. E esse aqui é o pilar de todo esse trabalho, algo inegociável. O respeito pela autonomia do paciente, pelo seu sistema de crenças ou pela falta dele é a base de tudo. A gente propõe caminhos, a gente oferece ajuda, mas nunca, jamais impõe qualquer coisa. E a gente termina com essa reflexão, com esse desafio.
um chamado para a gente cultivar a sensibilidade que é necessária para cuidar de uma pessoa por inteiro. Afinal, essa tarefa não é só técnica, ela é profundamente humana. A grande questão que fica é: será que a gente está se preparando de verdade para isso?